E se você acha que One Piece é só sobre pirata, tesouro e ação, pense de novo, meu filho. Oda construiu um universo de poder, história e controle que é um laboratório perfeito para entender disputas reais. Estados que viram imperadores, elites que escondem fatos do passado, ilhas isoladas, embargos, proxies e guerra de informação. Ei, minha cabra! E neste vídeo vamos mapear isso ponto a ponto, independentemente do seu nível de entendedor de One Piece. Acompanha até o final que eu garanto que nesse vídeo você não vai ficar perdido. Que estranho, aquele ali é o sinal do Usopp. Como assim? Eu não me perdi! Como é que esse palácio ficou tão longe? Me chamo Ítalo Cunha e neste conteúdo vou relacionar a geopolítica do mundo real, essa que estamos presenciando cotidianamente, com o mundo de One Piece, trazendo paralelos com Israel e grupos armados no Oriente Médio, o embate de Estados Unidos e China, Estados Unidos e Cuba, Rússia e Ucrânia, a lógica do Império Romano, a relação dos Goroseis, que são aqueles anciões que são bem poderosos na obra, e até o papel das grandes famílias e das Big Techs, como dragões celestiais. Tem Putin, tem Trump, são vários tópicos aqui bem legais e reflexivos. Acompanhe até o final porque o conteúdo tá bem massa. Bora logo para o que interessa, papai. No centro da narrativa política de One Piece está o governo mundial, uma organização que unifica territórios, controla informações, os poneglyphs são a evidência proibida e protege e às vezes esconde uma versão oficial da história. Existem as elites explícitas, os dragões celestiais que vivem acima da lei. Existem os imperadores dos mares, potências que dominam vastos territórios e rotas. E existem grupos que atuam como forças auxiliares amenizando ou fomentando conflitos. Pense nos Chichibukai e em alianças temporárias. E o século perdido, que a gente não pode esquecer, que é aquele passado censurado, cuja recuperação muda a legitimidade do sistema. Essa arquitetura é a lente que usaremos para comparar com o mundo real. Eu já adiantei a questão do século perdido, Ele é o controle da narrativa. No mundo real existem histórias e memórias censuradas, apagadas ou reescritas por quem vence. O século perdido funciona como metáfora para episódios de colonização, limpeza cultural e abafamento de processos históricos. Saber o que foi ocultado muda tudo. Legitimidade, reparações, identidade. Quando o governo mundial destrói Ohara por pesquisar a verdade, Oda está falando sobre o medo institucional de perder poder se a história real vier à tona. Nas relações internacionais, controlar narrativas e arquivos é controlar futuro político. E por isso, estados e elites tentam moldar as narrativas, memoriais, livros e arquivos. Mas quem decide o que é o arquivo oficial? Agora vamos entrar em um tema bem polêmico, mas que é necessário. Falaremos de Israel e Palestina. Veja bem, não é sobre aqueles cães dos terroristas do Hamas, é sobre o conflito entre dois povos. Uma comparação difícil que exige cuidado. Quando pensamos em assimetrias de poder, um Estado com forças militares e reconhecimento internacional versus movimentos armados e populações sob ocupação. Vemos ecos em One Piece. Há ilhas e povos que vivem sobre regras impostas por um poder externo, que sofrem bloqueios, operações militares e perda de autonomia. A dinâmica de resistência armada que gera repressão maciça e o ciclo de violência e radicalização tem ecos nos arcos onde populações locais reagem à ocupação ou exploração por potências maiores. É fundamental dizer, a realidade é profundamente complexa. Causas históricas, territorialidade e justiça coexistem com crimes e vítimas em todos os lados. Mas a lição do Eiichiro Oda é clara. Ocultar a história e negar a autodeterminação acaba prolongando ainda mais o conflito. No mar de Oda, os imperadores dos mares competem por rotas, alianças e influência. Hoje, Estados Unidos,
e Dona China atuam exatamente assim. Disputam tecnologia, rotas comerciais, alianças regionais e normas internacionais. Cada um tentando estabelecer uma esfera de influência. Há uma parte econômica, tarifas, cadeias de suprimento, uma parte tecnológica, que aí são os semicondutores, a IA, inteligência artificial, e uma parte militar, controle de ilhas e rotas marítimas. Assim como em One Piece, a presença de um imperador muda o equilíbrio de regiões inteiras. A competição entre superpotências reorganiza blocos inteiros de política global. A lição prática é: onde há poder concentrado, surgem proxies, alianças temporárias e zonas de zona cinzenta, guerras por procuração, embargos econômicos e disputas legais. E aí, ainda sobre os Estados Unidos, vamos falar sobre Estados Unidos e Cuba? Reúne duas pressões que se reforçam. Por um lado, o isolamento externo. O embargo norte-americano em vigor desde o início dos anos 60 do século passado. Por outro, a dominação interna de um regime autoritário que concentra privilégios numa pequena elite, enquanto a maioria da população enfrenta pobreza e falta de oportunidades. Essa combinação de pressão externa, mas a captura do Estado por uma cúpula privilegiada, cria um ciclo onde o povo sofre duplamente, pelos efeitos das sanções e pela exploração / privação promovida pelos próprios governantes. Em One Piece, o paralelo é claro. Ilhas sancionadas ou punidas pelo governo mundial veem suas populações empobrecidas, enquanto elites locais ou aliados do poder central ficam intocados. Um exemplo canônico para ilustrar é relacionado a Kuma, na ilha Sorbet Kingdom, que é o reino do sorvete, sob o governo autocrático daquele doidinho, o rei Bekori, que lembra que uma aldeia de idosos foi incendiada e abandonada. Muitos sobreviventes acabaram buscando refúgio na igreja de quem? De Kuma, e depois houve intervenção e vigilância do governo mundial sobre aquela área. Isso ilustra bem a combinação perigosa entre coerção externa e abuso interno, que acaba agravando o sofrimento popular e preserva privilégios de poucos. Ou seja, só quem se lasca é o pobre. Olha só, quando a gente fala da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não tem como não falar do Putin. Ele se coloca quase como um imperador, tentando manter o território que ele acha que é dele por direito. Na cabeça dele, a expansão da OTAN é como se outro Yonkou estivesse avançando sobre o novo mundo que ele domina. A OTAN, na prática, funciona como uma grande aliança defensiva. É tipo os Chichibukai. No papel, são um pacto de proteção e legitimidade, mas quando esse bloco cresce, quem tá de fora se sente cercado. E é exatamente assim que o Putin enxerga, como se estivessem tentando encurralar o seu império. O detalhe é que a OTAN tem um artigo 5, que diz, mais ou menos, se um membro for atacado, todos defendem. Mas não é automático não, tá bom, meu filho? Cada país escolhe como agir. Ainda assim, só essa possibilidade já é vista por Moscou como uma ameaça enorme. Aí o paralelo com One Piece fica claro, Imagina um Yonkou vendo outro expandir território, fechando alianças e oferecendo proteção em troca de lealdade. O Putin é como um desses imperadores, que reage tentando manter sua zona de influência. E quando um império desse tamanho reage, a guerra não fica só nas armas. Entra aí o cyberataque, economia, propaganda, que aí vem as narrativas, igual as táticas híbridas que a gente vê no mundo do Oda. No fim das contas, é o jogo do poder de sempre. Quem controla território, controla influência. E quem se sente encurralado, parte pro ataque. E também não tem como a gente fazer um vídeo aqui relacionando geopolítica sem trazer o paralelo com o Império Romano, que é o grande modelo de dominação administrativa. O Império Romano ele é sempre lembrado como exemplo de administração, lei, estradas, cidadania e até de como eles impunham uma cultura única nos territórios dominados. Era a famosa ideia de romanização. No mundo de One Piece, o governo mundial segue exatamente essa lógica. Cria instituições, regras e estruturas que parecem dar ordem, mas que no fundo servem para manter o controle. A marinha, as leis e até o sistema de punições funcionam como essa fachada de estabilidade, quase uma paz que justifica o poder deles. Só que Roma também mostrou
mostrou o outro lado da moeda. Quando você centraliza tudo demais, aparece o quê? Os problemas, corrupção, revoltas locais e, com o tempo, desgaste do próprio sistema. O Oda usa isso de forma bem clara em One Piece. Ele mostra que aquilo que é considerado legal ou justo nem sempre é de fato, porque a lei muitas vezes é escrita pelos vencedores e serve para esconder verdades inconvenientes. Eita, que vamos chegar agora nos dragões celestiais, né? Que são em One Piece a personificação do poder hereditário e do privilégio que opera acima da lei. Eles controlam rotas, recursos e impõem medo. No mundo real, não há dragões com um aquário na cabeça andando aí pelas ruas, mas existem famílias, conglomerados e bilionários que controlam meios de comunicação, bancos e plataformas tecnológicas. A concentração de mídia, a propriedade familiar de jornais e canais e o domínio das Big Techs sobre informação, publicidade e infraestrutura digital transformaram a economia política global. Quem controla fluxo de informação tem vantagens estratégicas enormes. As redes e algoritmos se comportam muitas vezes como um mar invisível. Elas decidem alcance, legitimidade e até quais narrativas viralizam, o que muda batalhas políticas e guerras de narrativa. Por exemplo, muito provavelmente você só está vendo este vídeo porque o algoritmo te indicou a assisti-lo. Ou seja, essa ponte feita entre a minha produção de conteúdo e sua audiência dependeu de quem? Do algoritmo. Logo, imagina o controle que essa mão invisível tem ao abrir teus olhos ou fechá-los para diversas informações. Mas sobre a ideia de Oda com um paralelo entre os dragões celestiais e a realidade, estão nas elites que protegem seu privilégio a qualquer custo e emitem ecos claros nesse mundo. Separei em específico 2 arcos de One Piece para refletirmos e compreendermos a relação geopolítica que há quando criamos um paralelo com o mundo real. E o primeiro é o Arco de Skypiea, que é um dos mais simbólicos de One Piece quando falamos de geopolítica. Os Xandias são um povo que perdeu seu território sagrado para os Skypians, que ocuparam a Yupe Yard. Essa terra tinha um peso espiritual enorme para os descendentes de Xandora. Esse conflito lembra muito o que a gente vê no mundo real. Povos indígenas nas Américas que perderam suas terras ou mesmo a disputa no Oriente Médio. No caso dos palestinos, não dá para simplificar dizendo que é só sobre Israel ou sobre a ONU. Existem também grupos extremistas como Hamas, o Hezbollah, que usam a narrativa da causa palestina para espalhar ódio e terrorismo. Enquanto isso, Israel vive cercado por inimigos que declaram abertamente querer sua aniquilação. E aí entra o paralelo com o personagem Enel. Ele se coloca como um deus absoluto e manipula os dois lados, dominando através da divisão. No Oriente Médio acontece parecido. O povo comum acaba preso entre governos, potências externas e grupos radicais que alimentam o conflito. E esse embate não é só territorial, é também espiritual. O sino dourado para os Xandias é como Jerusalém para israelenses e palestinos, um espaço pequeno, mas com um valor histórico e religioso imenso. Oda mostra bem a mensagem. Enquanto existe um poder maior tentando impor domínio sem diálogo, a luta nunca vai parar. É a mesma lógica que a gente vê em povos indígenas contra a colonização europeia, ou em comunidades locais enfrentando grandes projetos globais de mineração e energia. O segundo arco que eu quero trazer aqui para o vídeo, ele é bastante emblemático e seria um pecado mortal, né? Vamos ser sinceros, criar este conteúdo sem citar a Ilha dos Homens-Peixes. O arco da ilha do Fishman Island coloca a questão racial de forma bem clara. Os tritões vivem segregados, lembrando muito sistemas como o apartheid ou até a marginalização histórica de negros nos Estados Unidos e de minorias na Europa. De um lado, a princesa Shirahoshi e a rainha Otohime sonham com integração e igualdade. Isso lembra líderes como Martin Luther King e Nelson Mandela, que buscaram reconciliação. Do outro lado,
aparece o Rod Jones, que representa a radicalização. Ele não quer diálogo, só vingança, só terrorismo. Esse contraste mostra um ponto central da política global. Quando um povo é excluído por muito tempo, surgem duas respostas possíveis: ou busca pela diplomacia e convivência, ou a radicalização. E é justamente essa escolha que define o rumo da história. Sobre a definição da história, eu não sei, mas bem que tu poderia se inscrever aqui no canal, meu bichinho, caso ainda não seja inscrito. Tá curtindo o conteúdo? Deixa o like, já compartilha aí no grupo da galera do One Piece. Combinado? Vai estar ajudando bastante a disseminação do conteúdo, né? Pra gente criar cada vez mais coisas legais como esta. Mas e qual a relação do Barba Negra, do Imu, dos Goroseis e do Trump? Vamos falar um pouco sobre os personagens que funcionam quase como alegorias de atores políticos atuais. Barba Negra, o Teach, é a figura do oportunista geopolítico. Ele não tem ideologia clara, se aproxima de quem convém, muda de lado, aproveita brechas. É o típico ator político que explora o caos para ganhar cada vez mais poder, parecido com potências ou líderes regionais que se beneficiam do desequilíbrio global. Imu é o poder oculto, representa elites globais que não aparecem, mas que decidem agendas, como grandes conglomerados financeiros ou famílias que controlam sistemas de crédito e mídia, que eu já falei aqui no vídeo. Eles são invisíveis, mas são onipresentes. Os 5 anciões, os Gorosei, funcionam como uma espécie de ONU distorcida, ou Conselho de Segurança manipulado. 5 homens que decidem o que deve ser escondido, quem deve ser eliminado, o que pode ser contado e o que não pode ser contado. É uma caricatura do multilateralismo que, na prática, serve aos mais poderosos. E Donald Trump, onde é que entra nessa história, meu Deus do céu? Ele é um personagem populista nesse tabuleiro. Alguém que joga contra o sistema estabelecido, mas ao mesmo tempo tenta centralizar o poder para si, entendeu? Ele lembra um pirata que não quer destruir a ordem por completo, mas usá-la para se projetar, como o Crocodile tentou fazer em Alabasta. Lembra do Arco de Alabasta? É a encarnação do político que usa a retórica contra o sistema, enquanto ele continua dependendo desse sistema. Se encararmos One Piece como um manual metafórico de geopolítica, algumas lições se destacam. Controle da história é igual a controle da legitimidade. Quem escreve a narrativa governa. Poder centralizado gera resistência. Revoluções e movimentos são respostas previsíveis, meu carinha. Rivalidade entre potências reconfigura alianças. Os imperadores regionais criam zonas de influência. Economia e tecnologia são armas e estratégicas, lembre-se disso. Bloqueios, embargos, controle de dados e plataformas têm efeitos geopolíticos reais. Esses conceitos ajudam a olhar crises reais com menos simplismo e mais atenção às estruturas escondidas. Fica a pergunta: se o governo mundial apagasse o nosso século perdido aqui da realidade, qual história seria ocultada? E quem hoje age como dragão celestial sem que percebamos? Deixe sua opinião nos comentários. Cita um arco de One Piece que para você é o melhor que representa a crise que estamos vivendo no mundo atual. Estarei te indicando aqui um outro vídeo que pode ser interessante para ti. O meu muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu!